Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Psique. Eu sou a Ariane Rios, sou psicóloga e hoje estou recebendo aqui a visita da psicóloga Amanda e da psicóloga Marília. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Somos colegas de profissão, mas também nos formamos juntas, né? Temos essa história, então temos essa amizade há quase, não sei se eu vou falar quantos anos que a gente se formou, mas quase 20 anos, né? E aí cada uma seguiu o seu caminho, temos alguns caminhos que se cruzaram aí, né, na profissão, na trajetória profissional. Nós três trabalhamos na área da dependência química. Depois, enfim, outras experiências surgiram. Marília continua atendendo online em consultório. Amanda, com 20 anos quase, aí desde que a gente se formou, né, Amanda? Com experiência, né, na área clínica. Uma das psicólogas aí realmente com mais base, né, na análise, no processo psicoterapêutico. E também nós nos formamos numa pós-graduação juntas, né, Amanda? Em psicoterapia analítica de grupo, na SPAG, em Campinas. Então, assim, estou apresentando vocês dessa maneira, porque uma coisa que a gente pode falar a respeito de nós são os nossos títulos, né? Aquilo que a gente fez, a nossa formação profissional, a nossa experiência profissional. Mas eu acredito que, mais do que isso, né, é o que forma um bom profissional, um bom psicólogo, além dos títulos, né? Existem os bons profissionais da parte aí da formação acadêmica e existem os bons profissionais que se desenvolveram enquanto pessoas também. Acho que esse é um divisor de águas e vocês duas eu tenho plena confiança nesse sentido. Então sejam bem-vindas. Estamos em setembro, né, que temos a campanha mundial do Setembro Amarelo. É um assunto denso, um assunto tenso, um assunto que durante muitos anos, né, não se falava pouco, né? Eu lembro que na época da nossa formação, a gente teve uma disciplina eletiva, né, sobre suicídio e foi uma escolha, né, do nosso grupo ali, que acho que a gente podia votar alguma disciplina, mas nem fazia parte da grade curricular, assim, né, da formação. Claro que isso foi lá atrás, acredito que hoje já tenha tido alguma mudança. Mas é um assunto que tanto a psicologia, né, se calava, não falava muito, e nem as mídias, de uma maneira geral. Porque, né, se tinha aquele mito de que quando você fala a respeito do suicídio, você incentiva. É um cuidado, a gente precisa falar de uma maneira responsável, mas hoje tudo, né, demonstra que é importante romper esse silêncio, né? Calar esse tema não ajuda, né? Não reduz os índices de suicídio. Então, eu sei que é um assunto delicado, mas necessário. E aí, confio muito para que a gente possa conduzir essa conversa com muita responsabilidade, trazendo para as pessoas, especialmente a questão da prevenção, né, do suicídio. Porque eu acho que da nossa prática clínica, do exercício profissional, muitas vezes a gente trata do fenômeno depois que ele aconteceu. No caso do suicídio, né, nem seria possível, mas às vezes com uma tentativa, né, ou uma ideação é que faz a pessoa chegar até um profissional, né, da saúde mental, mas existe uma tradição das pessoas realmente procurarem a ajuda psicológica em especial depois que a situação se agravou. E a nossa prática também foi muito formatada nesse sentido. Mas já há alguns anos, né, que a gente fala a respeito de prevenir alguns fenômenos, porque isso é possível, né? Então, assim, queria começar, toda vez que a gente fala, pelo menos assim, do que... Conversando com as pessoas, né, esse é um podcast que a gente tem a preocupação de falar de uma maneira acessível, que as pessoas entendam, né, tirar a psicologia desse lugar de luxo, de privilégio, né? É claro que a psicoterapia, ela tem o seu objetivo, o seu enquadre, mas aqui a gente quer realmente tornar mais acessível. E aí, toda vez que a gente fala de suicídio com a população em geral, assim, vem a seguinte pergunta: mas tinha depressão? Né? Sempre as pessoas ligam suicídio à palavra depressão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Amanda, assim, do que você tem visto na sua prática clínica, na sua experiência, né, na sua carreira aí de uma maneira geral. Como que a gente pode ampliar um pouco a visão a respeito do suicídio para a gente não ficar focada em um único diagnóstico? Então, o que é o suicídio, né? O suicídio, ele é uma resposta drástica, uma resposta trágica, que visa propor um desligamento da própria vida,
da própria existência, normalmente diante de um sofrimento intenso, de uma dor profunda, de uma angústia que dilacera o sujeito, dá a sensação de despedaçamento, né, e deixa a pessoa sem chão. É uma condição em que a pessoa não consegue pensar a própria vida, em que ela não consegue dar um sentido à própria existência, né? E ela não consegue ter uma perspectiva sobre si mesmo e um vislumbre sobre um amanhã, um depois, que possa ser diferente dessa condição de intensa dor, né? Então, esse desligamento, ele ocorre à pessoa como uma tentativa de se livrar de toda essa angústia que ela não sabe lidar, né? E muitas vezes o que a gente percebe é que essa condição ela mostra uma inabilidade, uma dificuldade da pessoa de lidar com as próprias vivências emocionais, né? De pensar a própria dor, de lidar com as situações da vida que são duras, né? Viver é duro, é difícil, a vida nos impõe uma série de perdas, de traumas, de decepções, né? Então, essa sensação de não ver um vislumbre em um amanhã, em um depois, ela vem demonstrando essa dificuldade de passar por essas perdas, por essas condições que a vida nos impõe de sofrimento, né? E esse desligamento que a pessoa propõe a si, a própria condição de existência, ele fala de um desligamento que já aconteceu em um momento anterior, né? Um desligamento que impede a pessoa de pensar a própria experiência emocional. Um desligamento que vem muito dessa alienação de si, desse não saber o que me causa, o que me impacta, o que me afeta, né? O que me trouxe a essa condição. Porque nem sempre a pessoa consegue identificar, localizar, né, precisamente qual foi a condição que colocou a pessoa diante dessa dor. Às vezes é apenas uma angústia que invade, que domina, que toma conta de tudo e eu não sei de onde veio, por que veio, como isso me aconteceu, né? Então, por isso a importância sempre de pensar as próprias experiências emocionais, de pensar sobre aquilo que me causa, sobre aquilo que me afeta, sobre aquilo que se passa diante de mim, na minha vida. Talvez nesse sentido, né, a gente ouve muito falar assim, né, no senso comum, que, nossa, né, sempre é uma coisa surpreendente, na maioria das vezes, porque a pessoa não deu sinais, né, a gente sabe que existem sinais, mas sinais e sinais, a gente não tem como generalizar o que é a experiência, né, do suicídio, cada um com a sua subjetividade vai vivenciar isso de uma maneira, né. Eu fico pensando um pouco do que você falou, Amanda, que às vezes a pessoa, né, essa angústia que não tem nome, né, essa coisa de não ter, vai para além do autoconhecimento, né. Eu vejo que é uma coisa assim de não encontrar recursos, de não encontrar dentro de si algo que possa amparar, né, sustentar essa experiência de sofrimento. Acho que esse é o grande ponto em comum, né, que a gente pode, sem querer generalizar, mas esse é o ponto em comum, existe um sofrimento. Ele pode vir de diferentes áreas da vida da pessoa, de diferentes lugares, vamos dizer assim, mas o fato é que existe um sofrimento e que esse sofrimento está insuportável. E as campanhas, né, têm trazido muito isso, assim, né, de que a questão, né, que a gente precisa colocar é que a pessoa ela precisa buscar ajuda, né, e a gente precisa, enquanto sociedade, estar atento a isso também, no sentido de que o desligamento que a pessoa quer ter é o desligamento da dor e do sofrimento, mas não vendo, né, não vislumbrando, como você disse, um amanhã, outras perspectivas. Parece que a única alternativa é desligar da existência, é desligar da vida.
Então, se a gente tivesse, né, outras possibilidades, aí é que entra o campo da prevenção realmente aí do suicídio. Mas queria só retomar um pouco a respeito, assim, de que nem todo caso a gente vai dizer que, ou a gente afirma que todo caso de suicídio a gente está relacionado a uma depressão, enfim, que outros fatores contribuem para isso. Todo caso de suicídio está relacionado a uma situação de melancolia. Sim. Né? Além do diagnóstico de depressão, né? Então, é essa condição em que não é possível pensar sobre o viver, né? É uma dor que me invade e que me tira essa condição de perspectiva sobre a vida. Então, é uma condição de perda realmente de um significado, né? De si, do outro, das relações, do mundo. Então, sempre sim, tem a questão da melancolia envolvida. Mas eu penso que aqui é importante demarcar que nem todos os casos de depressão, né? Que muitas pessoas fazem essa associação, né? Tem depressão, vai ter ideação suicida, vai ter alguma tentativa. Nem sempre é um sintoma, né? Então, a pessoa pode ter um quadro depressivo e nunca ocorrer uma condição nesse sentido, né? Sim. De pensar sobre o fim. Eu acho que outro aspecto também que me chama muito a atenção, porque a gente pega estudo de suicídio em diferentes países, por exemplo, né? Tem outros fatores que contribuem. Sim. Não sei se você quer falar um pouco a respeito disso, Marília, mas, por exemplo, assim, a questão... países com maiores índices de desemprego, enfim. Para a gente não localizar esse sofrimento apenas, entre aspas, já é muita coisa, mas não é só uma coisa da vida do indivíduo, da subjetividade dele. Tem outros fatores. Sim, sim. Quando você, né, olha para esse fenômeno assim, países com diferentes características e condições, inclusive climáticas, tem uma série de outras coisas que podem também trazer um aumento, vamos dizer assim, né? Um índice, uma prevalência maior. É porque as causas do suicídio são multifatoriais, né? Então, esse que você está dando exemplo são as causas sociais, né? Que são esses fatores externos, né? Para além da pessoa, questão de desemprego, questão de ter sofrido algum tipo de violência, abuso, crianças que foram negligenciadas, né? Traumas, enfim. Então, são diversas as causas sociais aí de acontecimentos ao longo da vida da pessoa que podem ir gerando esses traumas, essas questões internas, como a Amanda falou, mas que são também a causa, como mostram as pesquisas que você mencionou, né? Além disso, tem o fator genético também, né? Familiar, quando a pessoa tem casos na família de o pai, né, tirou a própria vida com 70 anos, o avô tirou. Então, quando aquela pessoa está se aproximando dessa idade e dependendo como ela está, né? Enfrentando as dificuldades, exatamente, ela vai acionar aquilo e vai começar, né, a lembrar que existe isso, essa possibilidade e se vale a pena ou não para ela, né? Então, são diversas causas. É super delicado a gente falar disso, né? Porque a gente não quer ser simplista, né? Não quer reduzir mas a gente está tentando pincelar, pelo menos, o fenômeno aí de uma maneira mais ampla, né? Você ia falar alguma coisa, Amanda? Desculpa, eu te cortei. Não, eu entendo que é a forma com que a pessoa recebe as circunstâncias da vida, né? O que essa pessoa teve, construiu de suportabilidade diante da vida, né? Como que as situações impactam essa pessoa. Vai depender muito dessa construção que é feita desde os primeiros anos de vida. Não é uma equação simples, né? Não é a gente dizer, é depressão, mas isso que resulta, né? Não. Quando a gente está falando de subjetividade humana, a gente está falando de um campo de muitas possibilidades, né? Mas acho que trazendo um pouquinho da questão das causas sociais, quando isso se associa, né, a uma subjetividade mais fragilizada, né? Com ausência de recursos, e aí a gente não está falando, não é um juízo de valor quando a gente fala isso, né? Nós estamos dizendo de estrutura psicológica aí, associada a esse componente, sim, que esse é o componente fixo, que é a melancolia, a gente tem fator de risco, né? São pessoas que têm preenchem mais fatores de risco, né? Nos diferentes âmbitos aí.
e que deveriam ter um melhor acompanhamento, um melhor tipo de suporte, mas realmente é uma coisa que é muito invisibilizada, né? De uma maneira geral, o sofrimento, ele é invisibilizado, né? A gente, enquanto sociedade, ainda não tem muito uma cultura, vamos dizer assim, Para suportar a dor, né? E de valorizar, né, as nossas próprias emoções, inclusive as negativas, que, como você falou, fazem parte, né, da condição do ser humano. E a gente não é criada, não é treinada a olhar para essas emoções negativas e abraçá-las, acolhê-las, cuidar delas devidamente, né? Para que elas não vão virando aí uma ferida imensa e cada vez mais difícil de ser olhada. A gente tende a rechaçar, porque a gente é acostumado a entender que essas emoções são sinônimos de fraqueza e a gente não pode ser fraco. A gente tem que, né, superar. Isso não é nada, isso é bobagem, vamos lá. Né? Então, isso vai tomando uma proporção que vai ficando cada vez mais difícil de conter. Quero seguir agora falando, já que a gente entrou nesse aspecto de emoções negativas, né, dessa cultura que a gente vive. Vocês duas, né, atuam na área clínica, eu retornei agora para a área clínica. Eu sei que da nossa época de formação, né, para cá, gente, vou apresentar aqui provas, que eu me formei com elas há quase 20 anos, aqui a nossa colação de grau. Mas, enfim, é claro que a psicologia, ela sofreu suas alterações aí ao longo da história, né? Ela vai se modernizando, mas nós temos aí pilares de sustentação que não se alteram, né? E a mudança social é uma coisa que é lenta, né? Não é uma coisa que é rápida. Mas, enfim, do tempo que a gente se formou para cá, a terapia, ela ganhou um espaço maior, acho que na vida a psicoterapia. Vou usar esse termo para a gente não misturar com outras com outras práticas, vamos dizer assim, né? Mas a psicoterapia, ela cada vez mais vem sofrendo menos resistência, vamos dizer assim, ou menos preconceito, porque até então as pessoas às vezes nem contavam, né, que faziam psicoterapia. Era uma prática mais de mulheres. Então, assim, as mulheres acessavam mais o tratamento, os homens menos. Hoje a gente tem visto uma tendência de homens também procurando, né? Pelo menos com as colegas que eu tenho conversado, tem um pouco se equilibrado, um pouco mais isso, né? Mas ainda assim, a gente não pode dizer que chegamos num estágio em que falar de saúde mental, né? Falar, então, do cuidado em saúde mental é algo que é valorizado. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês têm visto isso, assim, essa questão do estigma, né? De doenças, de tratamento, de que, para que eu vou? Eu não sou louco. Em pleno 2023, a gente ainda ouve, né, esse tipo de situação, apesar dos avanços que a gente já teve. Vocês sentem isso ainda, esses preconceitos, assim? O preconceito ainda existe, né? Ainda existe uma certa resistência, até porque a nossa sociedade, ela não está preparada para lidar com a dor, né? Então, há uma resistência nessa busca. Há essa ideia que a Marília colocou, né? De que buscar uma psicoterapia é um sinônimo de que eu estou passando por uma dificuldade, de que a minha vida foi... E que eu não estou conseguindo resolver. Foi pro brejo, né? As pessoas têm essa ideia ainda, né? De que buscar ajuda é assumir uma dificuldade diante de si, diante da própria história, né? E isso é viver. A gente vive muitas vezes diante de dificuldades e a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, eu vejo que, embora ainda exista uma certa resistência nessa procura, as pessoas estão, muito por conta desse impacto da dor, buscando esse caminho como uma via possível. Está ficando meio insustentável, né? Esconder aquilo que é o componente humano, né? Vamos dizer assim. E eu penso que isso foi muito contribuição da pandemia. Né? Que eu penso que as pessoas ali que tinham algum nível de talento, né, para algum tipo de questão psíquica, para alguma dificuldade nesse sentido, a pandemia, ela precipitou isso. Quando você fala talento, eu acho que só é legal a gente explicar, porque talento normalmente a gente relaciona a outra coisa. A gente brincava boa, disso, né? Tem talento para tal coisa.
Não sei se vocês querem explicar. É uma predisposição realmente, né? Diante de uma dificuldade, é uma predisposição para desenvolver. Assim, ó, tem uma imagem que eu acho que exemplifica bem isso, assim, quando a gente tem aula lá de psicodiagnósticos, diagnósticos, os transtornos mentais, os CIDs, os DSM da vida, né, em algum ponto a gente se identifica com características presentes nos diversos transtornos. Isso não faz com que você tenha todos aqueles transtornos, né? É uma brincadeira isso que a gente faz dentro da faculdade de psicologia. Nossa, então eu me identifico com isso, com isso. Então, assim, na população em geral, a gente vai ter sintomas, né? Em um grau de intensidade menor, né? Enfim, que não estão associados a um outro quadro. E aquilo é o normal, faz parte da existência. Ansiedade, por exemplo, né? É um fenômeno que dificilmente, né? Quem não tem ansiedade. Agora, o que diferencia, né? A ansiedade de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, de uma coisa assim, e aí a gente faz a brincadeira, né? Que ele lá tem talento, é uma predisposição, porque reúne outras características, né? Para desenvolver, então, aí um transtorno. Porque também eu estou dizendo isso que tem a ver um pouquinho com o que vocês têm falado, né? A sociedade, então, não suporta a dor. E aí, as pessoas também, quando elas sentem o mínimo de frustração ou de tristeza, elas vão chamar isso de depressão. Aquilo que é uma resposta, às vezes, a um fenômeno. Normal. Né? Esperada. Eu estava vendo uma entrevista a respeito disso, a respeito, por exemplo, de situação de luto. Então, assim, já pensar em medicação logo após uma situação de luto, alguma coisa que venha mascarar, né, aquele sintoma. Gente, eu não estou aqui querendo dizer, não sou contra né, a medicação, enfim, mas ela precisa ser bem indicada, né, enfim. E às vezes, numa situação imediata, é aquela pessoa que ela tem, né, um pingo de sanidade de dizer, não, nesse momento eu quero sentir. Eu não quero tomar alguma medicação que me tire, eu preciso viver esse processo. E às vezes isso vem da pessoa que está passando pelo luto, né? Porque é isso, a gente está querendo sempre, vamos estancar isso daqui, né? Então, acho que é muito nesse sentido, assim, que a gente ainda vê, não sei se a palavra mais certa é preconceito, antes a gente tinha, acho que mais preconceito, mas essa... Acho que é um tabu ainda, né? Será que não é essa palavra? Então, não sei, estou tentando encontrar aqui uma palavra que explique melhor. Eu acho que talvez a psicoterapia, né, e quem não passou por um processo de psicoterapia, é muito difícil a gente, né, dizer o que... Você não vem de terapia dizendo os benefícios, né, da psicoterapia. É uma coisa que depende de uma disponibilidade, vamos dizer assim, interna. E então, assim, em uma sociedade que não tem muito espaço para o sentir de alta performance, vamos dizer assim, né? A gente tem ouvido muito esse termo agora, alta performance, né? E pessoas de alta performance podem sofrer, podem ter dificuldade, podem. E, assim, se a gente fosse pensar de um jeito amplo, roubando um pouquinho desse termo, alta performance significaria, inclusive, você conseguir... Né? Atravessar a angústia, Atravessar, gerir as próprias emoções, dar conta daquilo, de sentir, né? De não precisar de tantos escapes e tudo mais. Então, acho que é preciso ressignificar, talvez, aí, o que é uma pessoa forte, emocionalmente forte. É aquela que não sente? Ou é aquela que, né, dá conta de sentir, que talvez vai precisar de apoio, vai buscar isso... em uma rede profissional, vai buscar isso, um apoio nas amizades, enfim, mas que vai buscar, né? Vai acolher aquilo que a Marília falou, que é essa vulnerabilidade, que é a condição, né, de nós todos. De existência, né? De existência. E você vê que assim, né? Não sei se a gente pudesse fazer tô tentando achar alguma imagem, assim, eu gosto muito de recorrer a isso, né? De alguma metáfora. As pessoas que se fazem de mais fortes, né, de mais, assim, inatingíveis. Aquele que você fala, nossa, né, vestiu a capa do super-homem, né? Quando elas caem, elas desmoronam. Sim. Porque é isso, é uma coisa, é muito rígido a estrutura.
Então, não tem uma flexibilidade ali, né, interior, emocional, para administrar essas frustrações, essas coisas. A hora que essa estrutura se rompe, ela despenca, ela quebra por dentro, assim, né? Porque é muita rigidez, muita defesa, né? Muito mecanismo para reprimir. E esse é um campo que nós três, né, temos em comum aí, todas bebemos da psicanálise e sabemos aí que mecanismo de defesa é importante, mas usado em excesso... Sim. É preocupante. É preocupante. Esse é um dos trabalhos da análise, né? Eu penso que, assim, a sociedade, ela não está preparada para lidar com a dor, né? Não há uma busca pela escuta da dor, por um pensar sobre a dor, né? Um pensar sobre essa angústia, sobre o que me impacta, né? E aí a gente vê, assim, no dia a dia, né? Nas coisas comuns, a gente vê o quanto que não há esse preparo, né? Eu estava até em uma festinha recentemente, essa semana, e uma menina me chamou muita atenção a fala dela, né? Ela tinha caído e machucou o pé e cortou, estava sangrando. E nesse momento que eu cheguei próxima, né? Ela falou, eu me machuquei, me cortei e não chorei, né? E isso me soou assim... Uma criança de 8 anos, né? E ela falou isso com orgulho dessa experiência, de ter passado por uma condição de dor e não ter chorado. E eu coloquei para ela, né? E qual o problema de chorar? Né? Então, isso mostra, assim, o quanto que a gente não está disponível e disposto a chorar as nossas dores. Né? É preciso... Chorar no sentido amplo, né? Assim, É preciso gritar a nossa angústia, né? É preciso... expressar, né? Chorar aquilo que nos dói, chorar as nossas perdas. Né? Também é muito comum a gente ver... em um processo de luto, como você identificou, né? A pessoa que perde um ente querido. Eu já ouvi várias vezes, eu não sei vocês, né? Mas pessoas dizendo, não liga agora não, né? A pessoa acabou de morrer, então ela não quer falar. É melhor esperar, né? Quando, na verdade, agora é o momento de ouvir, né? Agora é o momento de escutar. Agora é o momento de dizer essa dor, né? De chorar essa perda. Então, eu vejo que, assim, a gente precisa cada vez mais buscar isso, né? E isso é uma aprendizagem, é algo que a gente desenvolve. E como que a gente desenvolve essa condição de chorar as nossas dores, de olhar para as nossas angústias e poder lidar com isso verdadeiramente? Conseguindo... pensar, né? Exercitando o nosso pensamento diante das nossas experiências emocionais. Isso não é um processo que nos acontece de modo automático, né? A gente acha que o pensamento nos ocorre de repente. Não, o pensamento ele precisa ser exercitado. E como que ele vai sendo exercitado? Por meio da fala, né? Por meio da oportunidade de fala. Eu digo que na medida... Né, eu digo que na medida em que a gente oferece a escuta, você cria a demanda da fala, que é fundamental para que a pessoa consiga passar pela dor, né? Pensar aquilo que ela vive de uma maneira espontânea, de uma maneira verdadeira. E para isso, né, a gente precisa ter alguém, né, para nos ensinar a pensar, para nos ensinar a validar aquilo que a gente vive, para nos ensinar a legitimar as nossas sensações, né? Então, como que acontece esse processo? Esse processo, ele acontece nas nossas primeiras relações, né? Nas nossas primeiras vivências ali familiares. Então, o sujeito, ele precisa de alguém, né, que o suporte nos primeiros dias ali de vida, né? Que o suporte na sua dor. É aquela presença, né, que a gente coloca muito na mãe, mas que pode ser por outra pessoa. Que vem exercer essa função, né? Exato. E que dê conta de suportar esse choro do bebê, né? Que permaneça ali
mesmo diante desse incômodo que a gente que é mãe sabe, né, que é uma coisa que nos expõe a um não saber, né, a uma ansiedade, a uma angústia também. Mas essa possibilidade de permanecer ali, suportando o grito do outro, suportando o choro e sendo capaz de identificar essa dor, né? Então é aquela mãe que quando o bebê chora, ela consegue identificar com a sua sensibilidade, com a sua maternagem, né, que é fome, e ela oferece o seio. É aquela mãe que atende a criança quando ela está com cocô, né, dá conta ali de limpar. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Não que deixa a gente solto na angústia, né? Assim, porque aquela o bebê mãe vivencia isso como um ele despedaçamento. Exatamente, ele está à beira de um precipício, assim, né? Eu achei legal isso, né? Porque me veio até uma cena. Esse pegar no colo no momento em que chora, né? E que para o bebê é uma experiência muito ruim, porque nascer é a nossa primeira perda, né? É a perda de um lugar Ambiente seguro, quentinho, em que há um outro alguém que me suporta absolutamente o tempo todo. Eu não preciso respirar, tem alguém que respira por mim. Eu não preciso lutar para comer, porque tem alguém que come por mim. O nosso né? primeiro trauma, né? O nascimento. Sem dúvida. Então, é ter alguém ali para juntar os nossos pedaços, né? Nesse aconchego e suportar a nossa existência, a nossa dor. E, além disso, né? Alguém que tem essa sensibilidade para capturar o que está acontecendo, para perceber e para trazer um nome, né? Para decodificar o que é isso, para apresentar a linguagem para o outro. E isso parece pouco, né? Mas assim, você está falando, você veja, a gente estava falando, né? Começamos falando do suicídio, final da vida, né? E a gente está retomando agora para os primeiros anos, o início Para a vida. da vida. Isso não é à toa, né? Porque a gente está buscando ali realmente essas experiências de sustentação da existência mesmo, né? E aí, assim, me ocorre... Você está falando bastante a respeito da relação mãe, bebê, enfim. Eu acho que nos últimos anos a gente vem tendo mais pesquisas, né? Mais evidências. Na psicologia a gente já tinha um pouquinho mais disso. Agora a gente vem ampliando um pouquinho mais de evidências da importância, né? Desses primeiros anos de vida, dessas primeiras experiências. Das primeiras relações. Das primeiras relações. É uma coisa difícil, né, de identificar, e nós não estamos dizendo aqui, acho que eu só vou deixar claro assim, que quem não teve, né, a gente vai usar um termo aqui do Winnicott, é uma mãe suficientemente boa ou não teve esse suporte, enfim. O Winnicott é um psicanalista, enfim. Ele dá nome para todas essas coisas que a gente está falando, mas assim, não significa que fatalmente, né, a pessoa evolui, então, e aí isso é um desfecho, né? O suicídio seria um desfecho. Mas a gente está falando de uma coisa que... De um aprendizado, né? É a teoria do amadurecimento, assim, né? E aí, falando do amadurecimento emocional. Então, é preciso olhar para isso, e é claro que a gente vai poder, né? Então, crianças, né, que foram negligenciadas, como você disse, né, Marília? Crianças que sofreram violência, que não tiveram esse olhar, né? Não foram... Né, não foram vistas, vamos dizer assim, nas suas necessidades. Claro, isso, a conta chega, né? Alguma coisa vai ser produzido a respeito disso. Assim como outras possibilidades de... Eu quero dizer assim, né? Se essa pessoa tiver realmente recursos, e aí estou falando recursos terapêuticos, de realmente acessar, né? De tiver uma rede de apoio... Pessoas que vão exercer essa função, né? A gente vê isso muito em criança que foi acolhida, né? Às vezes passa por um período de separação da família, mas outras relações vão se construindo e podendo ressignificar um pouco disso. A gente sabe que, enfim, a experiência aconteceu ali, mas vai depender muito da trajetória, né, desse indivíduo para ressignificar isso ou não, ou o que isso vai produzir, né? Em termos aí da experiência dessa pessoa. Não sei se você quer falar um pouquinho disso, Marília. Então, é importante que a gente tenha alguém para ser suporte, né?
Alguém que nos ensine a sentir e a pensar aquilo que a gente sente, né? Eu acho que, assim, validar o que a criança vive, né, é importante, legitimar e propor um depois, né? Então, o que eu estou falando? A gente tem, isso é muito comum que eu vou falar aqui, né? Uma criança cai, de novo cai. E aí ela se machuca e logo já vem alguém dizendo: nossa, não foi nada, não aconteceu nada, levanta, né? Vai lá, brinca, chega de drama, nem aconteceu nada. Quando na verdade cair dói, né? Machuca. Então é importante dizer: Eu entendo que foi chato, né? tá Mas doendo. também amarrar um depois. Então eu entendo que foi chato, né? Dói cair. Tô aqui. Mas eu tô aqui para te ajudar a levantar, né? E pode continuar a brincar. Então essa sustentação, né? Esse suporte para o outro, aliado a um depois, que esse cair faz parte e ele não aniquila, ele não destrói. Então eu penso que as experiências emocionais, elas são importantes de serem percebidas nesse sentido, né? A partir de uma condição que eu dou conta de atravessar, que eu dou conta de lidar, eu consigo sair para um outro lado de uma outra maneira, com novos recursos, com novas construções, né? Demonstrando uma adaptabilidade para viver, que a vida nos exige isso, né? Ela não é um processo justo, ela é muitas vezes um soco no estômago e a gente precisa lidar com essas dores, passar por isso para continuar conseguindo prosseguir. Eu vou fazer uma reflexão aqui agora, que assim, a sociedade já não tinha muito isso, né, naturalmente, e aí é claro que não tô generalizando, mas com essa questão, né, de mídias, redes sociais e desse universo virtual, eu acredito que um pouco dessa cultura ela foi acentuada, vamos dizer assim. Porque as pessoas colocam, né, por mais que também democratizou, acho que isso foi um saldo positivo da pandemia, essa coisa da psicoterapia online, né, isso tornou mais comum. Antes já existia, mas não era tão comum, né? Acho que depois da pandemia isso se tornou mais comum. Mas a gente tem uma vida, né, que muitas vezes é uma vida de personagens, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, a forma como eu desempenho o meu personagem é a forma que eu me apresento ao mundo, e esse personagem, ele é feliz, ele é realizado, ele é bem-sucedido, ele é... E aí tudo aquilo que não corresponde, né, a esse personagem aí que é muito Fictício. Muito caricato, né? Muito fictício mesmo, que não corresponde à realidade. É algo que eu reprimo, que eu escondo, que eu não legitimo, né? Não dou essa legitimidade. Então, é claro, você falou ali das primeiras experiências, né? No início da vida, eu tô falando o que isso tem como uma coisa negativa, que não contribui muito. Mas também acredito que acho que algumas luzes estão surgindo nesse sentido. Vou dar um exemplo, que é uma coisa que não tem a ver com o âmbito emocional, mas tem um impacto lá. Cada vez mais existe um movimento de, tipo, não vamos usar filtros. A hora que vai tirar foto, a hora que vai fazer um vídeo nas redes sociais. Por quê? Porque aquilo cria uma né, ilusão, uma né? ilusão, uma expectativa, e aí, especialmente para as mulheres, isso, né, um padrão de beleza que é inatingível, né, que não é possível. Só que se a gente permanecer só nisso, né, a chance de uma pessoa, né, se sentir sempre inferior quando ela dá de cara com aquelas imagens, e assim, o tempo todo isso no nosso celular, se a gente, né, não se vigiar, é muito grande. Mas existe esse contramovimento, assim, esse movimento acontecendo de vamos mostrar um pouquinho mais da realidade e não desse... Mas é por isso que a internet ela é tão fascinante, né? Porque você constrói ali um universo. Universo em que não existe dor, em que não existe decepção, em que não existe mais... Que também tem se mostrado insustentável, porque as pessoas também... Hoje a gente fala de uso consciente da tecnologia. Virou uma coisa que a gente precisa tratar com as crianças, por exemplo. Uhum.
Eu ia falar um pouquinho também, acho que você falou da família, né, Amanda, especialmente, mas papel, né? Então, a gente não tem essas experiências de suporte, né? E aí que eu vou chamar muito amplamente, genericamente, de educação emocional. A gente não encontra amparo isso em outros espaços, por vezes, também, né? Então, assim, tá bom, primeiro espaço de convivência e socialização, família. Depois, escola, né? E aí, para a escola, essa coisa de conteúdo, de desempenho, de privilegiar, né, o desenvolvimento intelectual. Também acho que é um movimento da educação hoje de pensar mais a educação, né? Nós três aqui somos mães, temos filhos nas escolas, a gente tem visto um pouquinho mais dessa preocupação, mas ainda é muito tímido, né? Perto do que realmente seria necessário, vamos dizer assim. E aí a gente vê o impacto disso, vou tentar linkar com o programa anterior que eu fiz, que é o indivíduo adulto. Quando ele vai para o mundo do trabalho, né, por exemplo, aí ele tem lá um monte de títulos e às vezes um ótimo currículo, mas conversem com as pessoas, né, e aí você vai sempre encontrar. Dificilmente alguém não dá certo num trabalho por conta de incapacidade técnica. A maioria das vezes é pelo quê? É a questão comportamental. Sim. De relacionamento, né? Nem estou falando também o quanto que algumas, né, formas de trabalho pode ser adoecedora. Não vou nem entrar nisso, que isso foi objeto lá do outro podcast. Mas é isso. Às vezes você tem um currículo ali brilhante, porque foi isso que foi privilegiado, né? É como se a pessoa fosse aqui, né? Daqui para cima, vamos dizer assim. Aqui a gente localiza, às vezes, o sentir mais... mas é porque os sintomas que a gente tem, às vezes, são mais, né, em outras partes do corpo. Mas é como se é isso, né? Então, privilegia-se esse desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional fica em segundo plano. Porque a gente está pagando a conta disso, né? País que mais consome Rivotril, país que mais... né, vou só citar que tem crescido, infelizmente, né, nossa taxa, né, o índice de suicídio no Brasil. Isso não é só no Brasil, em outros países também. A gente começa enfim, a ver o resultado dessa forma de viver. Mas assim, eu acho que é muito importante agora a gente caminhar, porque nós falamos disso no início, né? Suicídio é um tema que ninguém quer falar, porque é desagradável, causa uma angústia até na gente que está tratando, né, a respeito do tema. É completamente diferente da gente vir falar aqui sobre, sei lá, uma coisa, um aspecto mais positivo da vida, projeto de vida, vamos falar disso, né? Mas é necessário. Mas eu acredito que, assim, nossa profissão, né? Somos psicólogas, a gente tem uma contribuição nesse sentido. Como que a gente pode contribuir, né? Seja como psicólogo ou como cidadão comum, como ajudar as pessoas em sofrimento, né? De que maneira a gente se insere nesse cenário para ajudar as pessoas que estão em sofrimento. E depois a gente fala um pouquinho sobre laço com a vida, assim. Pode começar. Eu penso que o primeiro passo para lidar com pessoas que estão diante de um sofrimento intenso, profundo, é oferecer a escuta, né? É oferecer a escuta, é oferecer esse suporte diante do outro, né? É estar presente para escutar essa dor e para ajudar essa pessoa a dizer a dor, né? Eu penso que quando a gente recebe um paciente em nosso consultório, é fundamental que a gente dê conta de suportar a dor desse paciente e o ajude a pensar sobre essa angústia, né? E aí o fato de você estar ali diante dele, ouvindo, respeitando esse sentimento, legitimando essa dificuldade, você já cria um espaço para que a pessoa possa ter uma espera em um depois, né? Porque ela está sendo compreendida, ela está tendo alguém disponível para ajudar. E nesse sentido, é importante que a gente não só legitime essa dor, mas também tente identificar, né, junto a essa pessoa com questionamentos, qual foi a circunstância, né, que o colocou nessa condição. Tentar fazer essa localização,
né? Por meio dessa investigação de alguém que tem interesse nessa angústia, de alguém que está curioso, né? E disposto para essa ajuda. Então, eu penso que é importante escutar, acolher, ajudar essa pessoa a pensar essa dor, né? A dizer isso. E tem um terceiro elemento que eu penso que é fundamental quando a gente está diante de um outro alguém, né? Enquanto paciente, derramar desejo, né? Um desejo de melhora, que seja genuíno, né? Eu digo que é preciso existir esse desejo dentro de nós. A pessoa se sente investida, né? Assim. A pessoa precisa perceber que há alguém por ela, para ela, né? Como uma mãe que olha desejante para o seu bebê, né? É preciso que a gente tenha esse olhar diante desse paciente, de todos, né? Sim, mas especificamente nesse É uma amarração que a gente tem que fazer com a vida, né? Porque a gente precisa pertencer a alguém, a algum lugar. A gente precisa de alguém que seja responsável por nós afetivamente, né? Então, eu penso que essa é a nossa responsabilidade quando diante né? de um paciente em intensa dor. Enquanto pessoas comuns, eu acredito que a gente precisa também lançar mão aí da escuta, né? Como a Amanda falou, que é parte do nosso trabalho, mas eu acho que todo mundo... Essa é uma habilidade que todo mundo deveria aprender a desenvolver para poder ser mais empático com o outro, né? Para poder ouvir mais, falar menos, não julgar, né? Julgar não é nem menos, é não julgar mesmo. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ser mais cuidadoso com quem está à nossa volta. E não só com quem está próximo da gente, mas com as pessoas de modo geral, né? Até pegando um gancho com o que você estava falando das questões de mídias sociais agora, Ariane, como você falou, elas fascinam porque a gente pode criar ali uma realidade, né, só de coisas paralela, positivas, totalmente paralela, ilusória, sem problemas. Mas também ela assusta e ela preocupa, porque eu acho que por trás de uma tela a gente se sente mais seguro, né? A fazer ataques com relação a outras pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. Quando surge alguma história que chama atenção, que tem destaque de alguém que fez alguma coisa ruim, às vezes nem tão ruim, as pessoas vão lá e começam todo mundo a opinar, todo mundo criticar, todo mundo julgar. E se é uma pessoa do outro lado que está mais fragilizada, que está vindo aí com todas essas questões que a gente falou aqui, né? Isso se torna assim algo muito perigoso, né? De como ela pode escolher lidar com tudo isso que ela está recebendo, ou não, né? Ou não, simplesmente não dá conta de receber tanta crítica, tanto mal, né? Tanto mal para ela. Então eu acho que é ter esse cuidado. Cuidando da gente, a gente jovens, também né, cuida do Marília? outro. Muito, muito. A questão você usou uma palavra muito importante, que eu acho que é uma sociedade de julgamento a todo tempo. Você é certo, você está errado, você está bonito, você está feio, você está gordo, você está magro, você está isso, você está aquilo. E tudo muito rápido, né? E tudo muito superficial e muito agressivo, né? Assim, nesse sentido. Acho que é isso que tira esse filtro, né? Sim. Das pessoas. E a gente tem visto isso, assim, com impacto grande, com os jovens, especialmente, né? Sim. A questão do bullying no ambiente da internet, pesadíssimo, né? Assim. Porque toma proporções enormes, né? Antes o bullying sempre existia, não tinha esse nome, mas existia. Mas ficava restrito ali a um ambiente, a escola, a vizinhança, alguma coisa assim. Agora isso viraliza. Para o mundo afora, né? E não só como uma fofoca, aí conta para um, conta para outro o que aconteceu, né? Não, mas tem imagem, aí vão atrás de buscar outras imagens que não tem nada a ver com aquilo, mas para prejudicar mais ainda aquela pessoa. Então, as proporções que isso toma são gigantes. E aí, os malefícios que pode causar são proporcionais, igualmente gigantes. Para a gente finalizar aqui, eu ouvir um pouquinho de vocês aí. Será que, enquanto sociedade, a gente está... Né, como a Amanda disse lá no início, se o suicídio, né, ele tem um desligamento anterior ao ato em si, né, a tentativa,
se a gente também, enquanto sociedade, não está se desligando de uma pulsão de vida, vou usar esse termo aqui, né? Não é da vida, mas é desse investimento, desse desejo, né? Porque a gente está, enfim, construindo outras coisas. Mas como que a gente pode, especialmente, como que a gente pode fortalecer, né, esse laço com a vida? Tem várias campanhas, né, de prevenção de suicídio que falam pacto pela vida. Eles usam essa palavra como realmente algo que precisa ser cultivado, que precisa ser alimentado, desenvolvido. Eu penso que, como Freud disse, né, na obra Luto e Melancolia, ele trouxe muito essa ideia, né? Para que a gente suporte a vida, a gente precisa aceitar a morte, né? Então, eu penso que esse é o caminho, né? Para que a gente para que a gente dê conta de prosseguir a nossa vida, a gente precisa se atentar para o que há de angústia dentro de nós. Morte aí no sentido, né? Morte no Simbólico sentido de das perdas que a gente sofre diariamente, né? Deixar claro só para não... A perda de um lugar, a perda de um objeto, a perda de um animal de estimação, a perda de um ente querido, né? São inúmeras perdas. De aspectos da nossa identidade, são várias perdas, né? Então, para a gente passar para um outro momento, né? A gente precisa necessariamente atravessar a nossa angústia, pensar sobre aquilo que a gente vive, sobre o que nos acontece diante de nós, na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? Então, isso é uma tarefa contínua da existência. Pensar as próprias experiências emocionais, né? Pensar o que me afeta, o que me trouxe nessa condição e como que eu posso pensar a partir daqui uma nova condição, uma nova possibilidade, uma nova realidade em um depois, né? Mais alguma contribuição, Mar? Acredito que não. Tem uma música que é da Lady Gaga, Million Reasons, né? Ela não fala a respeito disso, mas eu gosto muito, como eu gosto muito de música, eu acho que é uma coisa muito terapêutica. Eu sempre busco alguns fragmentos nesse sentido, né? E aí tô trazendo para cá, forçando um sentido, nem sei se era isso, mas ela fala, você pode ter milhões de motivos para você desistir, para você se abandonar ou abandonar alguém, enfim, mas às vezes basta um motivo para que você consiga sustentar, né, permanecer. E eu acho que isso tem tudo a ver aí com prevenção de suicídio, porque é isso, às vezes a vida da pessoa tá desmoronando, tem 1000 motivos, né, 1000 razões para querer ir embora. E eu acho que a nossa função enquanto terapeutas é justamente ajudar a pessoa a se reconectar com esse único motivo, com essa única, né, faísquinha que ficou ali de vida, ela se reconectar com aquilo para que aquilo cresça cada vez mais e se torne parte maior aí dela do que... É isso, e dá um peso maior, porque na balança, né, vai ter um monte de motivos aqui para que não, mas se você tiver um bom motivo, né, que você conseguiu realmente trazer um significado, ele é suficiente, você não precisa de mais de um. Mas isso que eu penso que é importante, né, o que vocês estão trazendo, porque nessa análise, junto a esse paciente, né, que está em uma dor profunda, é importante que a gente consiga perceber esse resquício que a Marília colocou, né? Em que âmbito de vida essa pessoa se apega para ainda estar aqui, porque quando o paciente nos busca, ele ainda está aqui, né? Então, algo ainda, por mais difícil que esteja, algo ainda o prende. Então, o que é esse algo? Né? Às vezes é um familiar, às vezes são os pais que eu não quero decepcionar, às vezes é um trabalho, que eu não quero deixar com esse peso, às vezes é um trabalho, então é um contexto em que a pessoa ainda se sente útil, né? Funcional. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para captar o que ainda o faz estar aqui quando ele chega. Porque esse nosso olhar, ele pode ser, vou usar essa palavra, fatal, né? Para essa permanência e não a ida, e não a ida ao ato em si, né? Gente, quero agradecer muito a presença de vocês.
Depois a gente coloca na descrição do vídeo, tudo certinho, contato para quem quiser buscar aí vocês na atuação da psicoterapia clínica, tá bom? Obrigada pelo convite, Ariane. Muito obrigada. Obrigada. Nossa, 1 hora quase.